O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, dessa segunda-feira, da segunda semana, o tempo da Quaresma, nos apresenta a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus que acontece no mundo também através de nós, através uns dos outros. A misericórdia do Senhor vem para perdoar os pecados e vem para quebrantar o pecador. Isso aqui é algo muito importante para a gente entender. A misericórdia de Deus só pode dar fruto na pessoa que se reconhece pecadora. Fora disso, não há fruto. Então, o fato de Deus ser misericordioso pode não mudar nada na minha vida. O inferno hoje deve ter um número incontável de almas lá. Um número incontável de pessoas ainda irão para o inferno. Deus não é misericordioso com elas? Deus é misericordioso com todos, sempre foi, sempre será. Portanto, Jesus nos dá o mandamento que a gente tem que ser misericordioso para com o próximo. Mas, primeiro raciocínio da homilia de hoje: o fato de existir a misericórdia, o fato de Deus ter misericórdia para comigo, o fato de que pessoas tenham misericórdia de mim, muda a minha vida? Não necessariamente. E é aí que nós entendemos a primeira leitura da profecia de Daniel. Nós temos aqui o profeta Daniel fazendo uma grande oração de intercessão, quebrantado por ele e pelo povo. Ele está rezando em nome do povo, como intercessor. Então ele vai dizer lá, Daniel 9, a partir do versículo 4: Eu te suplico, Senhor, quem é Deus? Deus grande e terrível. E aqui começa o fruto da misericórdia na nossa vida. Se a gente não voltar a entender, sentir e saber que Deus é grande e terrível, do que adianta saber que Ele é misericordioso? Talvez a gente não é muito acostumado a pensar as coisas por esse ângulo, mas é preciso. Santa Faustina, lá no diário dela, Jesus diz muitas vezes: aproveitem, porque enquanto vocês estão vivos, eu sou o Rei da misericórdia. Aproveitem para se reconciliar comigo, porque quando morre, não tem misericórdia. Quando morre, vão se encontrar com o Rei da justiça. Portanto, irmãos e irmãs, ou a gente redescobre que Deus é grande e terrível, ou toda a pregação sobre a misericórdia não faz sentido nenhum. O filho pródigo, quando cai em si e diz assim: que vida que eu levo, hein? Lá na casa do meu pai, qualquer empregado vive melhor do que eu. Vou voltar para a casa do pai. Ele está confiando na misericórdia? Está, mas ele tem uma noção de que o pai dele é grande e terrível. Porque ele volta e diz assim: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não mereço ser tratado melhor do que qualquer empregado. É a noção do quão terrível o pai é. E aí o pai vai tratar o filho não como empregado, como filho, porque é misericordioso. Mas uma compreensão da misericórdia que não me leva a entender que eu vou buscar misericórdia de alguém grande e terrível, não muda a minha vida. E aí ele vai dizer ao pai: por isso, pai, trata-me como um empregado. Opa, deu fruto a misericórdia. O playboyzinho baixou a crista.
e voltou sem exigir nada, porque afinal de contas ele está devendo a alguém que é grande e terrível, tudo agora é lucro. Irmãos e irmãs, nunca se falou tanto de misericórdia e nunca se pecou tanto. Nunca se falou tanto que Deus é amor e nunca se pecou tanto. Nunca se falou tanto de misericórdia e nunca a gente viveu uma igreja podre, suja, de dentro dela. Nunca se falou tanto de perdão, misericórdia, amor, tem que perdoar, tem que amar. E nunca houve tanto mundanismo dentro da igreja. Nunca se falou tanto de misericórdia e nunca o católico que entra na fila da comunhão foi tão parecido com o mundano, com o pecador, com o que tem de pior no mundo. Em nome da misericórdia. A misericórdia só produz fruto em quem relembra Senhor Deus grande e terrível, porque o fato dele ser misericordioso não quer dizer que eu estou salvo, não quer dizer absolutamente nada. O fato dele ser misericordioso é um convite ao pior pecador não ter medo de se aproximar para se santificar. Para que se aproximar de tão grande misericórdia? Para que se aproximar de tão grande amor? Para continuar tudo igual? Para que ir a um Deus que perdoa tudo? Para que se confessar para a Páscoa do Senhor todo ano, sabendo que absolutamente tudo que é confessado é perdoado? Para que procurar o sacramento da confissão, um sacramento onde absolutamente tudo que a pessoa confessa e diz que está arrependida, o padre absolve? Para que isso? Se eu vou ao encontro dessa misericórdia sem saber que Ele é grande e terrível, qual é o fruto que isso dá na minha vida? Nenhum. E é por isso que a gente não desatola, é por isso que a gente não avança. Veja, Daniel vai rezar sabendo que Deus é misericordioso. Mas por que ele foi pedir misericórdia? Porque ele sabe que ele está em dívida com alguém que é grande e terrível. Percebe, meu irmão? Ou a gente coloca as duas pernas no assunto, ou a nossa vida, a nossa teologia, a nossa igreja, nossa espiritualidade, ela fica um saci pererê, pulando numa perna só. Por que é que Daniel vai fazer essa oração tão linda, tão confiante? Porque Deus é misericórdia? Porque primeiro Ele é grande e terrível e é bom se acertar com Ele. E aí sim, porque Ele é misericordioso, não importa o quanto você deva a Ele, venha a Ele, Ele perdoa, mas venha porque Ele é grande e terrível. As pessoas hoje esqueceram que Deus é grande e terrível, vivem como querem. Por que vivem como querem? Porque Deus é misericórdia. E aí fica uma misericórdia sem fruto, fica uma pregação sobre o amor, onde quanto mais a gente fala disso, mais preguiçoso e egoísta a gente fica e vive, fazendo mal para os outros, inutilizados, incapaz de fazer uma boa obra, incapaz de fazer um gesto de amor a Deus, incapaz de fazer um gesto de amor, de sair de si mesmo ao próximo, à mãe, ao pai, ao irmão, ao esposo, à esposa, à paróquia, incapaz de fazer qualquer coisa que preste e que não seja só para si mesmo, tudo porque Deus é amor. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nossa fé não é um saci pererê quicando numa perna só, tem as duas. E essa profunda oração de intercessão aqui do profeta Daniel, onde ele diz: Senhor, pecamos, nos afastamos, somos rebeldes, igualzinho nossos pais. A gente tanto que criticou nossos pais, hoje tem muito mais que os nossos pais, condições de ter fé, mas a gente peca igual, se desvia igual, fica surdo igual. E ele está ali confessando, se humilhando diante de Deus, e ele vai dizer: a nós, Senhor, cabe, você viu a palavra? Vergonha na cara e corar o rosto, a gente já não fica mais de bochecha vermelha com absolutamente nada. Não é verdade? Porque o pecado acostuma. O pecado acostuma no meu coração, na minha moralidade, no coração, na moralidade comunitária, social. Lembra as novelas?
Tem reportagem sobre isso, as polêmicas, as guerras, os embates que foi, o primeiro beijo numa novela, que nem beijo foi, né? Procura lá no YouTube, vocês podem procurar que não tem nada de nada naquilo lá. O cara pegava a mulher aqui, virava contra a câmera, jogava ela assim. Eu nunca vi alguém beijar desse jeito. Você já viu alguém beijar desse jeito? Na prática. Aqueles beijos que dobra a pessoa no meio para trás, aqui assim, ó. Aí segura aqui assim. Aí dá para ver que tem 2 palmos de distância entre uma boca e outra. Gente, aquilo quase parou o Brasil. Misericórdia, Senhor da glória. Naquele tempo tivesse WhatsApp, Facebook, ia começar a os comunistas acabando com tudo. Hoje se lida com a pornografia mais explícita em música, em roupa. Certo? Hoje a coisa é dada na lata da gente e a gente fica com a cara vermelha? Não fica, não perde. Tem até padre viciado em Big Brother, fazendo charminho no Instagram, não tem? Ficando famosinho às custas dessas merda? Opa, desculpa. Então veja, o pecado, a gente acostuma. Olha o que Daniel está dizendo, a nós cabe ter vergonha, corar o rosto. A vós, Senhor, porém cabe a misericórdia. Olha, ele sabe que Deus é misericordioso. Ele não está dizendo, não adianta ir para Deus, não. Vixe Maria, o que a gente fez, vão tudo queimar no inferno agora, lascou-se. Não, ele tem esperança, ele vai a Deus, porque sim, a nós cabe vergonha na cara, nós, nossos pais e nossos filhos. É uma oração inclusiva, ele reza por ele, pelos antepassados, pelos filhos, pelos descendentes, por tudo, ninguém vale nada ali, mas ele está esperançoso na misericórdia. Mas por que é que ele está tão quebrantado assim? Porque ele é grande e é terrível, porque ele é santo. Meus irmãos, quando a gente pega na palavra de Deus, as grandes manifestações de Deus, as grandes epifanias, teofanias de Deus, com o povo no deserto, as pessoas sempre ficam tomadas de medo, precisa anjo, alguém falar assim, não tenhas medo. As grandes manifestações divinas em Jesus, o primeiro milagre, quando Pedro vai para o fundo, joga a rede ali do outro lado, quem sabe pega, aí pega que quase afunda o barco. O que Pedro diz? Afasta-te de mim, Senhor, tu és santo, eu sou pecador. Não é assim? Ontem o evangelho da transfiguração é uma mistura de medo com sono, não conseguir erguer a cabeça. Jesus tem que tocar e dizer, não tenhas medo. Estão com medo do quê? Da santidade, da grandeza, ele é terrível. Por isso a quaresma, meus irmãos, em tudo isso que nós podemos rezar nessa quaresma, rezar mais, rezar melhor, nos penitenciar, nos mortificar, nos darmos mais a Deus. Por quê? Porque Ele é santo, Ele é grande, Ele é terrível, e sim, Ele é misericordioso. Mas se eu perder de vista que Ele é santo, eu vou passar a vida ouvindo que Ele é misericordioso e deixando para depois a confissão dos meus pecados, deixando para o outro ano casar na igreja, porque nesse ano a gente não consegue comprar os brigadeirinhos que o promotor disse que tinha que ter. E a gente vai levando a vida nas coxas, empurrando com a barriga, porque Ele é misericordioso. E o salário do pecado é a morte. E mesmo quando a gente não prova, e talvez esse seja o grande problema, né? Muitas vezes o pecado não está causando a morte, a tragédia, a desgraceira que podia, e porque não está causando, a gente não acorda para aquilo que de fato São Paulo quis dizer quando disse que o salário do pecado é a morte. Morte ali significa a morte da alma, a morte da amizade com Deus. Morte ali significa o inferno. É isso que significa a morte ali. Claro que o pecado produz muita morte já nessa vida, morte mesmo, né? Doenças, tragédias, fruto do pecado. Mas veja, a grande morte da alma. E talvez seja por isso que muitos de nós não nos despertemos. Talvez seja por isso que muitos dos nossos não se despertam. Porque perderam de vista o senso do sobrenatural. E está aí a Covid para reforçar o que o Padre está dizendo. Quantas pessoas colocaram todas as suas fichas, com todo o respeito do mundo, que eu vou dizer agora. Mas quantas famílias, quantos pais, quantas mães, quantas esposas, quantos amigos, quantas vovó,
apostaram todas as suas fichas no tubo. Desculpa falar assim, mas foi ou não foi? Cada dia respirando mais pesado, cada dia respirando mais pesado, junto com o medo e o desespero de vai que morre, e valei-me São José, mas no fundo havia uma esperança, o tubo na boca que converte ele. Agora vai, não é possível, né? É possível, não é? Cadê? Do mesmo jeitinho, tal qual. E aqui tem algo para nós, meus irmãos, a gente não tem que ser neurótico, a gente não tem que ser moralista, a gente não tem que ser pesado. Só que a gente não pode ser saci pererê. Faça como eu. Escuta o teu pagode, toca teu cavaquinho. De domingo gela uma cerveja, toma com um amigo, com teu pai, com a tua mãe, com a tua mulher, com o teu marido. Seja feliz, pega uma praia. Você está entendendo, filho? Quando o teu time fizer um gol, faz igual eu. Dá bem que não tem vizinho. Ai, gente, que delícia. Meu Deus do céu. Eu estou vivo e bem vivo. Você pode ficar tranquilo comigo. Estou vivo e estou bem vivo. Está tudo certo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos nos educar e dentro das nossas casas. Dentro das nossas casas. Ele é grande, ele é terrível. Toma a tua cerveja. Namora a tua mulher. A senhora que me escuta, ele é grande, ele é terrível, namora teu marido, toma um Dorflex, umas gotinhas. A senhora não pode ter tanta dor todo dia, minha senhora. De vez em quando a senhora tem que estar mais disposta, botar uma roupinha melhor, inclusive as de baixo, mexer na orelha dele, arrumar alguma energia, não sei de onde a senhora vai tirar isso aí. Namora teu marido, escuta o padre, vai ser feliz, vai fazer essa unha, criatura, essa raiz de cabelo está medonha. Isso não é penitência de quaresma, que é penitência de quem vê. A senhora vá acertar essas raízes aí, pelo amor de Jesus Cristo, e não me passa esse loiro amarelo ovo, gema de ovo. Não tem dinheiro para uma tinta melhor? Fala comigo que eu te ajudo. Que a penitência é dos outros, não é sua, pelo amor de Deus. Agora ele é grande, ele é santo, ele é terrível. E meus irmãos, às vezes a gente passa uma vida dentro da nossa casa educando todo mundo para a misericórdia, para o amor. Deus é bom. Ai, 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 ai. E aí não tem tubo nem Covid que muda mais muitas pessoas, porque Deus é amor. Porque Deus é misericórdia, porque a vida é aqui. E aí a gente vai vivendo e vai ficando mundano, e o cristianismo vira o quê? O que vira a igreja? O que vira a fé? O que se torna Nossa Senhora, São José, Eucaristia, Padre, Água Benta, terço, novena, tudo isso? O que vira? Caminho de salvação? Caminho de conversão? Caminho de transfiguração? Foi o evangelho de ontem? Não. Vira uma macumbaria gospel, onde a gente vem pedir, fazer tramóia com o santo, dar as caras só porque está no apuro. Vira, sei lá, um grande coaching comunitário da autoajuda, um negócio meio motivacional, a gente sai daqui se sentindo mais leve, e a gente não se santifica, e a gente não ama ninguém, e a gente não ama Deus. Continua dizendo não a Deus na lata, incapaz de participar de uma missa, incapaz de abrir mão de uma festinha de casamento para casar logo na igreja, incapaz de não comer carne na sexta-feira santa, incapaz de superar uma mágoa, incapaz, porque Deus é amor. Que doideira é essa? Portanto, meus irmãos, nós precisamos voltar a falar que Ele é grande, que Ele é terrível, e que a gente precisa corar o rosto. Tamanha misericórdia, mas é tamanha misericórdia de alguém que é grande e terrível. Você entende isso? Porque senão nós vamos desgranhar a nossa vida, como já estamos desgranhando as nossas casas, a nossa igreja, a nossa sociedade. Ninguém se desperta mais, Deus me perdoe falar assim, nem com um tubo dentro da boca, nem sendo livre da boca do leão e da morte. E aí Daniel fez essa grande oração, contrito,
fez essa grande oração muito mais por misericórdia do povo do que dele, porque quem é Daniel nessas alturas do campeonato? Quem é Daniel aqui na fila do pão? Daniel é o cara. Deus já livrou ele da morte, Deus já tirou ele da miséria, ele já é o cara importante que ele era junto lá do Nabucodonosor. Daniel não está padecendo desses males. Daniel está aplicando aqui então o que Jesus falou do Evangelho: sejam misericordiosos com o pecador, seja misericordioso com aquele que é incapaz de praticar a virtude, que não consegue fazer o bem, que faz o mal inclusive contra você. Então é importante a gente entender que nessa oração de Daniel está se rebaixando, porque ele mesmo não padece de nenhuma dessas desgraças aqui. Quando ele fala que o povo está longe, lascado, sofrido, oprimido, ele não estava oprimido nem lascado, ele estava no palácio do rei. Ele é rico, ele é saudável, ele é amigo dos poderosos, ele governa todo mundo. Deus abençoou a vida de Daniel. Mas aqui entra já em Daniel esse olhar do Evangelho: Deus abençoou a minha vida, glória a Deus, amém? Mas tem miseráveis do meu lado. E aí Daniel se torna um grande intercessor. Mas a oração então lá no versículo 8, olha: a nós, Senhor, nos resta ter vergonha no rosto ou na cara, depende da sua Bíblia, nossos reis e príncipes, antepassados, porque pecamos contra ti, por causa das nossas infidelidades. Versículo 9: mas a ti, Senhor, nosso Deus. Olha a ousadia dele. Ele está falando com aquele que é grande e terrível, reconhecendo que está pisando na bola, mas ele vai confiar na misericórdia. A ti, Senhor, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti. Não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, que nos indicou o caminho, quando nos propôs mediante seus servos, os profetas. Ó, que lindo aqui. A gente precisa se reconciliar com a igreja. Nos rebelamos, nos desviamos, quando o Senhor nos propôs o seu caminho, vírgula, mediante os seus profetas e enviados para nós, a igreja. E aqui está, meus irmãos e minhas irmãs. Quando a gente peca, a pessoa fala assim: mas eu pedi perdão para Deus. Certo? Eu pedi perdão para Deus lá. Não, já me arrependi. Por que a gente se confessa com o sacerdote? Entre tantos motivos. Bom, primeiro porque Jesus quis assim: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Os 12 discípulos, já morreu tudo, como é que fica? Não tem mais perdão no mundo? Não, tem que ter aqueles que vão sucedendo, não é isso? Os discípulos. Cristo quis assim. E por que Cristo quis assim? Entre tantos motivos. Um deles, só para a gente ficar na liturgia de hoje, porque quando a gente peca contra Deus, mas a gente peca também contra a igreja, que é a nossa mãe na fé. A gente peca contra o próximo. E todo pecado, de algum modo, é uma desobediência a Deus, que a gente conhece através de quem? Da igreja. Ou você é Nossa Senhora, a Virgem Maria, estava deitada no quarto e um dia um anjo flutuou na sua frente e te entregou uma Bíblia. Foi assim? Não foi assim. Então, o que você sabe de Jesus? O que eu sei de Jesus, sabemos através de quem? Através da nossa mãe igreja. Portanto, todo pecado é um pecado contra a igreja. A gente precisa se reconciliar com ela também. Eu me reconcilio com Deus lá no meu quarto. Eu me reconcilio com Jesus. Mas Paulo não diz: Cristo Jesus é a cabeça do seu corpo, que é a igreja? Portanto, meus irmãos, quando eu peco contra Cristo, de algum modo eu pequei contra o seu corpo, que é a igreja. Então a gente se reconcilia com Cristo através do seu corpo, que é a igreja. Na figura, na presença, no sacramento da confissão, na pessoa do sacerdote. Olha ali o que ele está dizendo: nos afastamos de ti. Por quê? Porque a gente não escuta os profetas, não escuta os enviados de Deus. Quem é que proclama a palavra de Deus para nós sempre, toda vez, de modo seguro, concreto? A igreja. A igreja proclama para nós. Tempos atrás eu estava lendo alguns testemunhos de pastores, só que isso tem acontecido muito, pouquinho no Brasil, mas já de modo expressivo, tem acontecido muito nos Estados Unidos e na Europa. Pastores, congregações inteirinhas, virando católico. Eles convertem a igreja toda. Comunidades menores, sobretudo. Mas também o testemunho de alguns que continuam pastores lá das suas congregações, denominações, algumas mais pentecostais, outras muito mais tradicionais.
falando, sabe do quê? Da riqueza, da descoberta, do uso. E aí, por causa disso, vários vão se tornando católicos. Não só por causa disso, mas também. Outros continuam, mas fazendo uso, sabe do quê? Isso aqui, do lecionário. Fala comigo, lecionário. Fala, lecionário. Fala, é diferente da Bíblia. Fala, o lecionário organiza a Bíblia. Isso aqui é o lecionário, é a divisão das leituras para cada dia. Gente, você imaginou que tragédia, que estresse, que desgaste que deve ser o sujeito todo dia acordar sem saber o que vai pregar? Você imaginou que doideira, que desgaste psíquico que não é isso? Todo dia o sujeito tem que falar, Deus, fala, o que eu falo hoje? Bicho besta. A igreja tem 2000 anos, primeira semana, segunda semana, terceira semana, tempo comum, tempo da quaresma, tudo divididinho, você vai lendo certinho aqui, A igreja nos ensina de modo concreto, de modo seguro, até quem não é católico está tendo que ser obrigado, porque eu fico imaginando, eu estou com 10 anos de padre, eu não sei se eu aguentaria ser pastor 10 anos. Você já imaginou você por 10 anos, 15 anos, 20 anos, todo dia acordar e ter que inventar a roda? Já imaginou um negócio desse? Olha a sabedoria da igreja, meus irmãos. Nós precisamos ouvir o que a igreja fala. E às vezes a gente tem o costume, não é que seja errado, de pedir, de tirar uma palavra. Mas que palavra você quer tirar se a igreja já te deu 3 para cada dia do ano? Entende? Eu também tiro palavra de vez em quando. Às vezes a gente está sozinho, precisa rezar alguma situação, vá lá. Mas eu não aceito isso, sobretudo em missa. Qual é o sentido de numa missa a pessoa ficar tirando palavra? Veja, vez em quando, debaixo de uma moção muito forte do Espírito Santo, vá lá. Porque hoje a palavra que Deus quer que você tire, eu tire, escutemos, já foi dada. É o pão nosso de cada dia. Pronto, acabou. E a gente vai andando. E tem dia que é tudo para mim, tem dia que é quase nada para mim, tem dia que é pouco para mim, tem dia que você fala, meu Deus do céu, chega, tá bom. Mas a palavra de cada dia, meus irmãos, Deus nos envia seus profetas, Deus nos deu a igreja como mãe, para que possamos ouvir. Mas aí então Daniel, e era isso que o Paulo estava falando, Daniel está sendo misericordioso agora, nessa oração, porque ele não pratica esses pecados, e ele não sofre a consequência desses pecados. Quem está sofrendo a consequência desses pecados é o povo, ele não. Mas ele foi misericordioso para com o povo. E aí a gente entende o Evangelho. Lucas 6,36. Jesus diz para nós. E aí nós vamos ouvir e meditar esse Evangelho, queridos, também à luz do Evangelho de ontem. Transfigurar. Lembra do Evangelho de ontem? Lembra da homilia do Padre ontem? O que nós temos aqui no meio? A figura. O que a gente tem aqui? Desfigurado, não é isso? Pelo pecado. O que a gente tem aqui? Transfigurado pela graça, pela palavra. Hoje, o que nos transfigura? Para a gente aproveitar o Evangelho de ontem. Isso aqui é fruto do Evangelho de ontem nós. A misericórdia nos transfigura. Sede misericordiosos, como também o Pai é misericordioso. Filho de peixe, peixinho é. Filho de misericordioso, misericordiosozinho é. O Pai do céu é assim. E nós somos filhos do Pai do céu. Portanto, irmãos e irmãs, a gente experimenta isso em nós, Nós estamos nesse mundo como figura, como ser humano, como pessoa. E quando, seja lá pelo que for, acontece algo na minha vida, na sua vida, que exige de mim uma compreensão que eu preciso exercitar misericórdia. Se eu não consigo fazer isso, porque nem sempre é fácil fazer isso, o não conseguir ser misericordioso faz o que com essa figura? Me desfigura. Pessoas desfiguradas pela raiva, pela mágoa, pela vingança, pelo trauma, pela lamúria, pelo vitimismo. Onde já se viu fazer isso comigo, falar isso de mim? O que eu fiz para merecer? Onde foi que eu errei, padre? Pessoas desfiguram, e desfigura até o semblante, desfigura a saúde, desfigura o fundo do olho. Verdade ou não é? Quantas pessoas você olha, você vê que ela é desfigurada pela tristeza, por um peso.
A dificuldade de ser misericordioso e exercer perdão nos desfigura. Meus irmãos, a grande maioria das depressões são o quê? Falta de perdão. Ou não perdoa alguém, ou não perdoa a vida, ou não perdoa a si mesmo. A incapacidade, está faltando, não está conseguindo. Isso não é julgamento, isso é constatação. Não está conseguindo ser misericordioso ou perdoador com alguém, consigo mesmo, com a vida. Que tem gente que não tem mágoa de alguém, ele tem mágoa da vida. A vida levou quem se amava. Um câncer rápido vem, seca a pessoa na cama e mata e morre. Tem gente que é magoado com a vida, com a história. Tem gente que é magoado com o outro. Alguém feriu, defraudou, atrapalhou. Estava tudo indo tão bem, essa criatura entra na vida da gente. Tem gente que tem que perdoar a Deus. Aí você fala, padre, mas Deus não erra. Ué, mas o perdão não está baseado no acerto ou no erro. O perdão está muito baseado no sentimento. Deus não erra, mas o que Ele fez me feriu. Sim ou não? Acho que nenhum de nós aqui é capaz ou maluco de achar que Deus erra. Certo? Só que dentro daquilo que Ele faz, da providência dEle que rege o mundo, minha vida, minha história, às vezes eu estou ferido com Deus. É um sentimento ruim com Deus. Ele não erra. Tudo que Ele faz coopera para o bem, mas o caminho que Ele escolheu para mim eu não gosto. Eu estou querendo muito ir para o céu, eu estou querendo muito ser santo, só não queria ir por essa estrada não, Jesus. Não podia ser outra mais larga para mim? Não é assim? A mágoa de Deus. A mágoa de si mesmo. Tem gente que não se perdoa pelo que fez um dia. E toda falta de perdão consigo mesmo, no fundo, é profundo orgulho. Não é assim? Eu queria conhecer a misericórdia de Deus, mas não queria que fosse através daquele pecado que eu não gosto nem de lembrar. Que vergonha, como é que eu fui capaz? A falta do perdão de si. Então, meus irmãos, sede misericordioso como o Pai é, significa, nesse caminho eu vou me transfigurando. Porque se eu não vivo, não busco, não me abro a isso, e veja, misericórdia e perdão, às vezes, minha gente, é fruto, é resultado, a gente só vai ter se a gente aprender a fazer uma boa quaresma. Não é muito natural isso em nós. Por que Jesus está dizendo para você ser misericordioso? Porque se Ele não falar, você não é. Por que Jesus está falando para mim, Padre Mário, tenha misericórdia, perdoe? Porque se Ele não falar, eu não perdoo não, meu irmão. O instinto, pá, é rabo de cobra, pisou, morde. É ou não é verdade? Já pisou no rabo da cobra, não é assim? Ela não pergunta, escuta, você não me viu, foi sem querer, né? Ô, querido, não, você pisou, ela morde. Ela não quer saber se você tem criança para cuidar, se você é um cara jovem. Ela morde, você morre ali mesmo. Portanto, por que Jesus está dizendo para você e para mim, seja misericordioso? Porque isso não é muito natural não, meu querido. Isso é uma luz que o Espírito Santo coloca em nós. E portanto, meus irmãos, se é palavra de Deus, a gente precisa orar para ter. Como é que Deus faz acontecer? Presta atenção, isso vale ouro. A gente precisa rezar, meus irmãos. O povo não diz, e diz com verdade, com sabedoria, de boa intenção o inferno está cheio. A gente poderia traduzir assim, ó, de conhecimento o inferno está cheio. Até porque o que é o inferno? É a casa de quem? Do bicho lá. Não vamos falar o nome dele para não dar ibope para ele, senão vai começar a achar que ele é importante. O que é o inferno? É a casa do coisado lá, certo? Tá. Ele conhece a Deus. O coisado lá, o coisado conhece Deus mais do que você e eu, gente. Ele sabe a Bíblia em qualquer idioma, ele traz para frente de ponta cabeça. Certo? Mas o que o diabo não faz? O que o coisado não faz? E o que no inferno não tem? Oração. O coisado não reza. Então, de boa vontade o inferno está cheio? A gente poderia dizer, de saber, de conhecimento o inferno está cheio. Porque o dono de lá, o coisado, conhece Bíblia, teologia e fé mais do que qualquer um de nós.
Ah, padre, então não adianta saber? Não, começa no saber, mas é preciso rezar o que se sabe. E aqui está, meus irmãos, a gente sabe, a gente escuta, mas se a gente não pega aquilo que a gente escuta e sabe, não transforma em prece, em súplica, em desejo orante, porque sobre tudo aquilo que nos faz muito bem, nos santifica de verdade, você não alcança rezando um dia. Não é assim? As pessoas falam, para tanto que eu rezei não adiantou. Mentira. Ah, porque eu rezei. Eu estava tanto que eu rezei por causa de sair, não adiantou de nada. Ah, meu irmão, eu também. Tanto que eu fui na academia de 15 dias, não resolveu nada. Né? Ah, tanto que eu fui na escola lá, meio bimestre também, não virei doutor. Ô filho, irmãos, aquilo que a gente sabe precisa virar prece. E algumas delas são extensas, são constantes, são repetitivas. Por isso que a igreja nos dá uma quaresma por ano. E quem sabe nessa quaresma, então talvez a partir de hoje, porque esse evangelho caiu hoje, a gente pedir a Deus a graça de ser misericordioso. Senão nós vamos queimar no inferno sabendo que Deus é misericórdia, que eu tenho que ter misericórdia do outro, e não resolveu nada a saber. Porque o coisado que está lá, na porta nos esperando, ele sabe mais do que nós, mas o que ele sabe não muda. Por que não muda? Porque ele não reza. O coisado não reza. No inferno não tem oração. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a rezar. Quando a gente escuta a palavra, quando a gente entende a palavra, ela precisa virar uma prece dentro de nós. Outra dica que vale ouro para você, para quem está em casa. Essa prece pode ser feita, por exemplo, quando a gente se reúne num grupo de oração, e mesmo na missa, porque é do próprio ritual da missa, após a pregação da palavra, a explicação das leituras, se faz as preces. Eu gosto sempre de encerrar minhas homilias fazendo algumas preces, onde eu retomo as leituras e algumas ideias do que eu falei, porque eu também, agora que sei e você está sabendo que eu expliquei, nós vamos rezar o que sabemos, certo? Muito bem, mas essa prece já pode ir sendo feita durante a palavra. Você está ouvindo aí. Durante aquilo que você vai ouvindo dentro de você, enquanto continua ouvindo, você já vai fazendo as suas preces. Você já vai dentro de você fazendo atos de fé. É isso que se chama, atos de fé. Se dentro de você, você já vai dizendo, amém, Senhor, eu quero, Jesus, minha Nossa Senhora, intercede por isso. Dentro de você, você já vai rezando, vai ouvindo e vai rezando, vai ouvindo e vai rezando. Isso, inclusive, vai te ajudar se em determinado momento da sua vida você estiver numa celebração, por exemplo, onde não se faz as preces dessa forma. Às vezes umas preces mais abrangentes, mas que talvez não corresponda tanto ao seu coração. Então você vai aprendendo a rezar dentro de você. Fala assim para quem está do seu lado. Vira para quem está e fala assim, ó, tá vendo como não vale a pena dormir? Está vendo como dormir? A gente dorme em casa, no colchão. Ó só, quanta coisa a gente perde quando dorme. Acorda, menino. É verdade? Queridos, é preciso rezar o que a gente conhece. Senão a gente fica coisado igual o coiso lá. Sede misericordiosos, como também o Pai é misericordioso. Isso nos faz bem, isso nos transfigura. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Julgar desfigura, condenar desfigura, não perdoar desfigura. Mas não julgar e não condenar e perdoar transfigura a minha vida. Pequeno parênteses. Quando nosso Senhor diz que eu não devo julgar nem condenar, Ele não está dizendo que eu não devo discernir. Não abra mão de discernir as coisas. Eu não julgo e não condeno. Por quê? Não estou no seu lugar. Talvez no seu lugar eu faria pior. Talvez no seu lugar eu não conseguiria me sair bem, como eu estou exigindo que você se saia bem dessa situação difícil. Existem recônditos da alma e da compreensão da vida dentro de cada ser humano, que é entre ele e Deus. O ser humano é um mistério. A fraqueza humana é um mistério. Paulo diz, quem está de pé,
Quem julga estar de pé, cuidado para não cair. Satanás, o coisado, não derruba tapete. Tapete já está no chão. Se você se sente no alto como luz, cuidado para não cair. Mas veja, então Jesus não está dizendo para você não ter discernimento sobre as coisas, para você ser besta. Como é que é o desenho lá? Eu acho que eu vi um gatinho. Vai, besta, vai lá no gatinho, vai. A gente tem que saber discernir. Certo, errado, convém, não convém, é para mim, não é para mim, sou casado, sou solteiro, sou padre, não sou garotão. Eu tenho que saber discernir a vida, ué. Como é que não? Tem que saber discernir. Então, não julgar não significa não discernir. Não julgar não significa que você não pode, às vezes, falar assim para o seu filho, para a sua filha: vem cá. Está vendo aquilo ali? Faz igual que eu te mato na pancada, tá? Ai, mãe, não pode julgar. Não estou julgando, meu anjo. Não estou julgando. Eu não sei se ela se veste daquele... Vamos pensar esse exemplo da roupa. Eu não sei se ela se veste igual uma piriguete daquele jeito ali, porque não tem mãe, porque não tem pai, porque é maluquinha, porque é carente. Eu não sei. Ou não tem dinheiro para comprar uma roupa, ela cresceu e a saia ficou curta. Eu não estou julgando. Eu só estou discernindo que aquilo ali não é roupa de mulher decente usar. Fui clara. Porque quando a gente vai educar os outros... Fui claro é a mãe falando. No caso fosse eu, seria fui claro, né? Porque quando a gente vai educar as pessoas, às vezes vai educar um filho, o que a gente está ouvindo na lata? Quando você vai educar seu filho, o que está voltando assim? Pá! Igual rabo de cobra. Ai, pai, vive na igreja, está julgando os outros. Não estou julgando os outros. Eu não sei porque que ele canta aquela música, escuta aquela música. Eu não estou no lugar dele. Eu só estou discernindo com você que quem tem um mínimo de decência não escuta essas músicas. Depois vocês agradecem eu aí, tá? E que todo agradecimento vire cartela para domingo. Vocês são muito besta, gente. Nossos filhos 6 assim, ó, enrola os 6 facinho demais. Eles são desse tamanho, te bota no bolso. Essas dicas aqui valem ouro. Quando Jesus fala para não julgar, Ele não está dizendo para você não discernir. Ele está dizendo para você não julgar. O que é julgamento? Vamos lá, tem que explicar tudo. Ai, misericórdia. Alguém mata alguém, sei lá, atropela alguém, vai ter júri. Vai ter julgamento. Veja, nós vamos ver se o sujeito é culpado, não é culpado. Quão culpado é agora? Ninguém está duvidando que alguém morreu, né? Senão nem de julgamento tinha. Que tem o defunto, tem o defunto. Por que o vivo virou defunto? Culpa. Culposo, doloso. Com agravante, sem agora nós vamos ver. Isso aí é o juiz que julga. Agora é fato, alguém morreu. Certo, senhor não? Não viu, estava chovendo, estava alcoolizado, nós vamos julgar. Agora é fato, alguém foi atropelado, virou salsicha no chão aí, olha. Não julgar não significa não discernir. E sim, pecados alheios, fraquezas alheias e mau comportamento alheio é uma excelente escola para a gente aprender e ensinar os outros a aprender alguma coisa da vida também. Você não precisa pecar igual todo mundo pecou, você não está vendo lá, ó? Quantos de nós fomos educados assim, graças a Deus? Não foi? Não, meu pai me disse que isso não é coisa de homem, não. Minha mãe me falou que é feio. Ué, a vida é uma grande escola. Mas Jesus está dizendo, não julgue, não condene. Significa, não sentencie. Não coloque um ponto final como se não tivesse remédio. Só Deus sabe do caminho que cada alma vai trilhar. Você discerne as coisas, aprende com o erro dos outros, vê o que convém e o que não convém de você se aproximar, mas não julgueis, não sentencieis. É isso que o Senhor está falando. E aí Jesus diz, perdoai e sereis perdoados. Por quê, meus irmãos? Porque a gente vive de perdão. A gente vive do perdão de Deus. Não vive? A gente vive do perdão de Deus. E aí Jesus vai dizer algo agora muito mais positivo. Dai e vos será dado. Olha que lindo isso.
Dai o quê? Dai o perdão, dai a misericórdia, dai e vos será dado. Dai o quê? Dai o amor. Dar a vida, dai e vos será dado. Meus irmãos, doar transfigura a vida. Dai e vos será dado. Dar o amor, dar a paz, dar um sorriso para essa segunda-feira. Dar a essa segunda-feira o otimismo que ela está precisando de você. Tem coisas para essa segunda-feira que só você pode dar. A gente fica esperando da vida, né? E a gente tem que esperar da vida, da providência de Deus, mas a gente tem que dar também. O que você vai dar para esse dia? Nada? O que você vai dar para a sua igreja? O que você vai dar para você mesmo? Dai, vos será dado. A gente é muito tacanho, mesquinho, curtinho, avarento. Avareza é pecado. Mesquinharia é pecado. Dai, vos será dado. Uma boa medida de Jesus. Aí aqui ele vai usar a imagem do saco de farinha, de trigo, né? Do peso da época. Calcada, sacudida, transbordante, vai ser colocada no teu colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Meus irmãos, alarguemos as nossas medidas. Medidas alargadas transfiguram a vida. Tem gente que passa a vida toda usando aquela reguinha 15 centímetros para tudo, tanto para o bem quanto para o mal. Vai morrer, está velho, e usa uma reguinha curta. Tudo escandaliza, tudo fere, tudo machuca, tudo desanima, tudo... Ô, meu irmão, alarga a tua medida. Gente, você já imaginou se Deus não tivesse alargado as medidas dele conosco? Quando viu Adão e a Eva lá fazendo a primeira besteira do mundo, acho que Deus pegou a régua dele, o metro, e falou, deixa eu fazer virar 2 metros. Ou eu alargo a medida, eu vou ter um AVC de estresse hoje aqui. O ser humano é para acabar, viu? Gente, Deus alargou as suas medidas, não é ficar laxo, é alargar medidas. Entende? A gente se surpreende com tudo. Alargue as suas medidas, as suas compreensões. Alargar as medidas. Então, uma reguinha desse tamanho, não entra nem sai. O problema da gente usar de medida estreita é que não entra nem sai. Não sai e não entra. A medida que eu uso é usada comigo, mas alargar também a medida para o bem, para a generosidade. Qual bem e quanto desse bem eu posso fazer? Você já reparou que às vezes a gente usa uma medida muito curtinha para o bem? Para as coisas, para a coragem. Às vezes a nossa reguinha para as coisas boas, ela também é muito curta. Nós estamos fazendo essa novena por 3 grandes pedidos, não é isso? Minhas lutas, meus desertos, a luta, o deserto, a aprovação de alguém ou alguns que a gente ama traz no coração, e por um sonho. Alarga a tua medida. Quando você alarga a tua medida, você alarga a providência. Deus vai prover quantos milhões aqui? Vai dar para fazer, prover 500 mil reais também. Você alarga a tua medida, Deus alarga a graça. Alargue a tua medida. Alargue também o teu sonho, meu irmão. Vai morrer sem tirar carteira de motorista? Vai morrer sem mudar esse cabelo, filha? Faz quantos anos que a senhora fala, acho que eu precisava mudar esse cabelo? Não sei. Muda o cabelo. Alarga a tua medida. Quer cortar o cabelo? Corta o cabelo. Meu Deus do céu. Alarga a tua medida. Esses dias uma falou para mim, eu quase caí das pernas. Ai, meu sonho é fazer um acampamento. A senhora é da onde? Da China? Camboja? Não, deve ser do Vietnã, né? Você veio da onde? Da Guiana Francesa? Ah, é? A senhora é da onde? De máscara, a gente confunde todo mundo, né? Ué, padre, aqui do Piquiri mesmo, eu sento. Falou, amor, larga a tua medida, meu anjo. Meu amor, não... Se a senhora tem um sonho, faça. Alarga a tua medida. Ah, mas que toda vez que vai ter, a gente nunca podemos. Falei, mas a senhora é presidente da República? É o Papa? Quão importante isso é assim? Gente, você nunca pôde. E aí, ó. Aí cutuquei um pouco. Qual que é o problema? Porque nessas datas a família sempre quer viajar, a gente tem que ajudar a cuidar das crianças, fica chato não ir junto, porque tem netinho.
Alargue a tua medida. O que você quer? Você quer fazer um acampamento? Então já bota na agenda aí, próximo carnaval, próximo Corpus Christi, ninguém me pega, tá, filho? Tá, filha? Fala pra norinha assim, ó, se você quiser ir passear, você arruma uma babá, vovó vai acampar. Ó, até rimou. Alarga a tua medida para a vida, meu anjo. Mas a gente usa uma medida curtinha, missa de domingo, amém? Que essa é dever de salvação, minha gente. Missa de domingo e fora do domingo, o dia do padroeiro, o Corpus Christi e a Páscoa, lá, e a Sexta-feira Santa. Quanto de graça vai entrar nessa vida? O tanto que a régua que ela usa. Missa é domingo, amém, fica com as graças da missa do domingo, top, show de bola. Agora, se você alarga a tua medida para o bem, você só consegue mesmo ir na igreja no domingo? Eu acho que se você alargar a tua medida, mais graça entra. Tem uma graça que está na segunda-feira, não está no domingo. Alarga a medida. A gente às vezes usa de uma medida muito tacanha, meus irmãos. Ai, eu não gosto de acordar cedo. Ai, quem é que gosta, meu amor? Ai, eu não gosto de rezar terço, eu acho repetitivo. Meu irmão, até quem gosta acha repetitivo porque ele é repetitivo. Não é só para você que ele é repetitivo. O terço é um trem repetitivo. Eu não gosto de rezar terço. Ai, que eu tenho dificuldade com leitura. Mas, meu querido, alargue a tua medida. Dai uma medida larga, e coisas largas serão dadas. Dai uma medida generosa, e coisas generosas serão dadas. Deus não se deixa vencer em generosidade. Vamos ficar em pé?